que bom. Boa noite, Pedro. Que Boa legal, noite. Fábio. Que bom. O Primeiro, Léo chegou obrigada. O também. Léo chegou. Vi ele aqui. Então, Fábio, eu acho que eu vou só comentar com o pessoal, né? Por que que a gente decidiu fazer a live e como surgiu a ideia. Então, eu conheci o Fábio através me lembro de uma live da Carla com o pessoal da Your Science. E eu vi, ele comentou alguma coisa, falou, e eu, nossa, que legal. Fui conhecer o trabalho da SciVisual e entrei em contato com o Fábio, falei que tinha feito vários cursos na Austrália, né, nessa área, assim, que eu gosto Uhum. muito, gosto bastante, lá com o pessoal da Animator Science, e então a gente foi falando, e um dia eu pensei, nossa, seguindo tem perguntas, o pessoal comenta e gosta, assim, de algumas coisas, né, dessa parte do design científico e como a gente pode melhorar. Vou convidar o Fábio para uma live, ver se ele topa. E ele gentilmente aceitou. Então, Nossa, obrigada, Fábio. fiquei super feliz, super honrado mesmo. E eu admiro muito seu trabalho. Eu vejo que você, nossa, tem muitas imagens bonitas, né? Que é o tema da nossa live hoje. Comenta sobre isso. Então, nossa, a gente ficou. Eu estou aqui representando a SciVisual, né, com o Léo, Sim, ficamos muito felizes e muito honrados também. Sempre dá um nervosismo, né? Sou um pouco tímido para live e tal, imagina. mas a gente vai perdendo, porque é muito bom, é muito prazeroso essa troca de experiências, enfim. É É, muito bom. né? É verdade. É verdade, eu concordo também. Às vezes a gente faz um post, fala pro pessoal, deixa sua dúvida no comentário e tal, mas nada mais legal do que ver aqui, né, o pessoal comentando, interagindo. Acho que a gente vai falar disso, né, também, de como arrumar parcerias, como a gente consegue, né, ter mais visualizações ou mais realmente, assim, parceiros nessa linha. Então, a gente vai falar de alguns aqui, provavelmente, durante a live. Mas que legal. Então, Fábio, se apresenta aqui para o pessoal que não te conhece ainda. Uhum. Bom, meu nome é Fábio, né, eu sou biólogo de formação e fiz mestrado, doutorado e até pós-doutorado mais focado na área de genética. O mestrado foi mais em genética clássica, o doutorado mais numa parte molecular. Mas eu sempre gostei muito da parte visual. Eu sempre ficava me questionando por que um artigo era tão difícil de entender, ou, nossa, se tivesse um infográfico pequeno, um delineamento experimental ilustrado, iria facilitar muito, iria destacar. Então, ao longo dos artigos que publiquei junto com o grupo, né, eu sempre tentava colocar uma imagem aqui, outra ali. Acompanhei, entre aspas, o nascimento dos Graphical Abstracts, porque foi algo Sim, recente, né? Antigamente não tinha nada, então era sempre aquela dúvida, mas o que é isso? Como que faz? A sim. Elsevier começou mais assim com essa área, né? E, e eu sou basicamente um cientista, professor também, já lecionei para vários cursos, e agora eu estou num processo de transição de carreira muito mais focado para o design científico. E Sim. aí, nesse processo, veio o nascimento da SciVisual junto com o Léo, né, que está aqui com a gente hoje, e agora com a Mind também, que é uma experiência recente, muito incrível também, Que é ótimos outra startup, profissionais, né? Que a Mind é que outra é outra startup. startup. Uhum. Isso, outra startup que está em Porto Alegre, basicamente, mas existem pessoas em várias regiões do país e é mais focado para a indústria farmacêutica, né? Sim, Então, sim. de uma forma bem resumida, esse sou eu, sou pai de cachorro e sou Que legal. casado e tal, mas esse é o Fábio pessoa física, assim, um pouco tímido, mas sempre gosta de uma boa conversa, de umas Ah, boas risadas. legal. Que bom. Mas sabe, Fábio, que é engraçado até tu fala isso agora, tu falou, né, da live. Fica um pouco tímido. Mas esses dias mesmo eu tava pensando que quando eu comecei, eu tinha feito a minha primeira live sozinha. Que eu fiz, assim, uma análise de perfil e daí parecia que eu tava falando sozinha. Realmente eu tava falando sozinha, mas daí mesmo que tinha um comentário, parecia meio estranho e meio esquisito. Mas depois, quando tu faz a live com uma pessoa, tu fica conversando aqui. E daí tu não dá muita bola. Uhum, Pessoal, quantas pessoas estão te assistindo? Tu vê também né, os comentários, que é legal, uhum, interage. Tu não fica assim nervoso porque tem outra pessoa do outro lado e fica uma conversa realmente.
Então, eu lembro que eu até falei assim pro pessoal isso, fiz alguns stories e disse, gente, vocês têm vergonha ou acham ruim? Então me manda uma mensagem, porque eu também tenho, daí a gente faz em dupla e fica tudo tranquilo. Nós, né, a gente vai caminhando e crescendo juntos. E aconteceu isso, realmente, várias pessoas me mandaram mensagem e foram as primeiras lives. Assim, mais de 4, 5 já, que eu fiz com uma pessoa que fez a primeira live dela. Então a gente Olha vai só, que bacana. a gente vai... A gente vai perdendo o medo aos poucos que vai acontecendo, mas aí foi como você disse, nessa altura da live, já com 8 minutos, já fica mais à vontade, esquece um pouco aquela pressão, mas é muito, muito bacana. E eu vejo que essa geração que vem aí se aproximando, né? Eles têm uma facilidade com telas. Nossa, eu vejo a minha sobrinha, ela pega e interage. Para eles é muito natural, né? Muito orgânico. Mas é isso, a gente vai se acostumando e eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. Assim, a gente fica com receio, mas fala, não, com certeza vou aceitar. É só por alguns minutos assim, e depois fala, nossa, tá chegando o dia. Tô ansioso. Mas é muito legal, muito bacana. Mas você que tão gentil, simpática. Tranquilo. Obrigada. Bom, então, só para o pessoal que está chegando aqui que talvez não saiba, né? Eu até fiz uma enquete para o pessoal perguntando o que era design científico. Porque, basicamente, né, a chamada da nossa live foi o poder da imagem bonita, né? Da beleza, que a gente está falando da comunicação visual. Mas, como a gente vai focar aqui, a gente vai falar de várias coisas, né? De vários princípios, mas a gente quis falar de design científico. Então, tu pode dar um geral, assim, para o pessoal, o que seria o design científico? Sim, é um conceito que aos poucos ele vem ficando cada vez mais popular, né, na área científica, mas basicamente é você ter uma informação científica apresentada na sua melhor forma. Bom, e como seria essa melhor forma? Você utilizando elementos de design para facilitar a compreensão daquela imagem. Então, é um encontro onde você tem o design que pode ser entendido como arte também, com a ciência. Esse encontro torna tudo mais fácil. Torna uma imagem bonita, funcional, fácil de ser compreendida. Porque às vezes quando a gente olha para uma imagem, dá a impressão que o olho automaticamente já sai assim. Você fala, nossa, não tem nem para onde olhar. Então, design científico é basicamente isso, uma imagem funcional. Funcional, e exato. Funcional em conceitos de design, que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns conceitos, mas tudo isso são pequenos detalhes que vão formando uma imagem, que é o que a gente fala, nossa, que imagem bonita. Não sei porquê, mas eu gostei. Sim, sim. A gente está falando aqui, né, a gente comenta da questão do científico e talvez o pessoal fique assim, mas não sou da ciência, não sou um acadêmico, mas isso aqui vale para um post, né? Até eu comentei contigo, na chamada da live eu coloquei ali um exemplo de um post que eu tinha feito e o dado original, a fonte original, como que era aquela informação estava dada. E algumas coisinhas que eu fui alterando e o pessoal via, assim, do antes e o depois, as diferenças, né? E ali, por trás dali, né, daquela diferença, digamos, de uma informação crua, talvez, ou não tão bem elaborada para o público que tu quer atingir, né, que tu quer conversar, ali por trás tem vários princípios, que a gente pode falar depois do espaço negativo, né? A gente pode elencar alguns desses, da saliência, a questão da paleta de cores, tudo que a gente vai usando para justamente comunicar, né? A gente está falando aqui de comunicação visual, como a gente vai fazer da forma mais clara possível e mais rápido, né? Que a pessoa vai chamar a atenção do olho ali e vai dar certo. Então não se preocupe, a gente não vai entrar aqui só para o pessoal que é acadêmico. A gente está falando que pode usar alguns princípios aqui, conceitos para posts de Instagram, para um site, né? Para onde quer que a pessoa for se comunicar visualmente. Exatamente isso. É um conceito que você leva para a vida, para montar uma aula, se você vai fazer uma aula. Isso aí. Uma apresentação, uma palestra. É muito interessante essa questão que você tocou no ponto do espaço negativo. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com as informações e aí a gente quer colocar tudo. Fala, não, mas eu tenho que colocar essa tabela, porque foi um experimento que deu um trabalho para padronizar, tudo importante.
Eu fiquei até de madrugada no laboratório, tenho que colocar isso aqui. Aí vai lá e lota. Isso a pessoa pensa que ela pensa assim, quanto mais informações, mais confiante, mais confiável vai ser aquela informação, ou mais importante vai ser. Vai parecer. E geralmente é o contrário. Quanto maior a quantidade de informação, menor a captação de informação daquela pessoa. Eu lembro sempre de um vídeo que foi falando sobre currículo, né? Quando a gente vai montar um currículo, a gente tem uma vida, e se a gente for colocar tudo dentro ali daquele A4 do Word, fica muito difícil ter 2 páginas. Então, nessa live que eu estava assistindo, na live não, era um vídeo no YouTube, eu até não me recordo, que é um erro que eu deveria ter guardado. Ele falou assim, quando você vai lapidar um diamante, pedaços de diamantes são perdidos. São perdidos. Ai, que bom. Mas o resultado vai ser fantástico, né? Você tem um diamante lapidado, valiosíssimo. Só que no processo de lapidação você perde um pouco desses diamantes. No artigo a gente não vai perder. Tudo vai estar ali em texto, né? Tem até uma ordem que eu acho interessante. O que for menos importante, texto. O que for um pouco mais importante, tabela. E o que for super importante, gráfico e imagem. Uma imagem. Claro que tem uma... não é tão engessado assim, mas é um bom começo. Exato. Para começar, né? É bom. E você já joga ali para a imagem um arsenal bom para que ela seja melhor ainda, né? Que você coloca o que é importante, o que vai ser focado. Claro. E o que é uma imagem bonita, Fábio? Como tu descreveria assim? Isso aqui acertou. Ou no artigo, ou um post. Um post. Bom, eu compreendo assim, uma imagem bonita é uma imagem que você olha e você quer olhar de novo para tentar entender. E o que eu acho que faz com que você tenha essa percepção? Se você compreende mais facilmente aquele conteúdo. E aí vem, né? Mas o que faz com que você compreenda rapidamente, ou que você se interesse por aquilo? Aí são alguns detalhezinhos. Como a gente já falou, do espaço negativo, que é quando você tem menos informações e a pessoa consegue focar melhor. Outro ponto também, para deixar uma imagem bonita, é a hierarquia de informações. Então, o que é hierarquia? Colocar informações que são importantes em destaque. Se for em texto, você pode aumentar o tamanho do texto, ou colocar em negrito. Se for uma imagem, você pode utilizar uma cor que se destaca diante das outras cores. Exato. Então, hierarquia é um ponto importantíssimo. Senão a gente fica com o olho para lá e para cá. Assim. Acho que todo mundo já viu aquelas imagens que tem uma seta para lá, aí desce para cá e vai para lá. Aí você se perde naquele loop ali e fala, meu Deus, onde que eu tô, né? E nessa hierarquia, outro ponto também que eu acho importantíssimo é o fluxo visual. Porque a gente aqui do Ocidente, a gente lê sempre da esquerda para a direita. Exato. Se você inverte essa ordem ou bagunça essa ordem, aquela imagem ela vai perdendo a beleza dela. Ela vai ficando mais confusa e a gente não vai conseguir entender muito bem por onde começar e entender ela como um todo. E de cima para baixo, né? A gente está lendo assim. E de cima para baixo. Não começar, parece óbvio, mas tem alguns lugares, ou até pôsteres que a gente vê, né? Tem pôsteres em conferências, não mais agora presencial, mas estão voltando, que tem umas coisas nada a ver, assim, uma coisa super importante lá embaixo, mas que deveria estar lá no topo, né? Então a hierarquia é super importante. Para a gente definir aonde vão estar. Legal. Essa leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo, ela vai formando uma letra F, que é um padrão que é muito conhecido pelos designers, e a gente que é cientista não está muito familiarizado com esses conceitos, né? Por isso que a gente tem que buscar informações para tentar entender todo esse conceito. Então, hierarquia de informações
espaço negativo. Parecem palavras diferentes do nosso vocabulário, mas a gente vai se acostumando com ela também. Sim. Ou, por exemplo, tipografia. Você vai colocar, se você colocar uma letra que tem aquelas perninhas, né, serifas, você vai poluir mais a sua imagem, você vai passar um ar mais clássico também. A gente sempre está se comunicando. Exato. O tempo todo. Quando a gente escolhe aqui nos stories, né? Aproveitando o gancho, aqui a gente tem muitas fontes. Quando a gente vai para escrever o story, imagina assim, eu penso no story agora, a primeira ali da esquerda, que é a que eu mais... A Carla entrou, tu viu? Carla, eu conheci o Fábio depois de uma live tua. Em uma live tua. E exatamente, quando a gente pensa naquelas fontes, tem umas que a gente olha, não, nem vou usar, muito difícil de ler, né? Então é isso que o Fábio tá falando, talvez é uma lá toda serifada ou toda rabiscada, tem essa também, né? Que são todas muito ornamentadas, digamos que aqui no Instagram, rapidinho ali no story, a pessoa não vai ler né, não vai ler direito. Tem várias questões, né, que a gente pode ir detalhando. Se tiverem dúvidas, gente, usem aqui o coisinha da pergunta, tá? Pra gente ver mais fácil. Vai ser inserir. Ela vai se inserir. Eu também, usa primeiro. Eu também, sou do time sem inserir. É verdade. Principalmente agora aqui em post no Instagram, a gente vê a diferença, né? Se tem um post muito... Porque não adianta, mesmo que tu tenha uma tela um pouquinho melhor, às vezes maior... É pequeno, tu pode ler na legenda, então aquilo ali tem que, né, tem algumas fontes assim que dá pra... Tem a Montserrat, bom, tem várias que a gente pode comentar depois se o pessoal quiser alguns exemplos. Inclusive, nesse assunto de fonte, em 2019, super recente, a Nature mudou a tipografia dela para corrigir esses pontos ruins, né, de visualização para o meio digital. Falando ainda o case Nature, né, eles retiraram aquela tarja vermelha da base, que antes estava escrito Nature e tinha uma barra vermelha logo embaixo. E eles justificaram porque na nossa cultura o vermelho está muito associado a erro, a coisa negativa. Então, essa cor avermelhada, ela desapareceu. E assim, é fantástico. O artigo que eles escreveram sobre a tipografia e a nova identidade visual da Nature é fantástico. Quem se interessa por esse assunto vai gostar muito e vai aprender muitos detalhes ali de design com esse case da Nature. Ela precisa de todos esses elementos para ela se estruturar. Claro que são detalhes pequenos, às vezes, mas eles vão compondo uma imagem para o seu artigo que às vezes é o ponto-chave. E você se dedicou tanto tempo, né? A gente sabe que é difícil conseguir recurso para fazer sua pesquisa, é difícil conseguir bolsa. Sim. Fazer, teste dá errado, faz de novo, sabe muito bem disso. Então, é a hora de vender o seu peixe. Exato. Então, a gente precisa utilizar dessas ferramentas, né, para fazer com que a gente coloque esse trabalho numa vitrine muito bonita para ele ser visto, né, admirado e entendido. E admirado. Uma coisa também que é legal pensar, né, Fábio, que é... A Vivi comentou algo. Acho que eu parei de te ouvir, Lívia. Será que sou eu? Pessoal, você está me ouvindo bem? Às vezes é o meu fone também, se é possível. Não, ainda não. Não? Eu vou colocar o fio. Tá. Eu tava no Bluetooth. Às vezes... Gente, se vocês quiserem, estão me ouvindo? Deem um ok aqui, alguma coisa assim, alguma coisa, só para mim saber se vocês estão me ouvindo. Ok. Tá. Acho que estão... Tá me ouvindo, Fábio? Fábio? Agora? Eu não ouço. Não? Não. Não tá? Tenta tirar o fone. Tirar o Bluetooth. Acho que o pessoal tá me ouvindo, Fábio. Acho que é aí. Só vou falando, pessoal, que a Vivi comentou algo aqui. Eu também não uso caneta vermelha para corrigir provas por isso. Parece que é também errado, né, Vivi? Ai, boa. Vamos ver até enquanto o Fábio tá testando ali.
Vamos ver. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui. O que eu ia comentar com o Fábio, que ele falou agora dessa... Oi, tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Agora, Ah, que bom. desculpa. Não, imagina. Capaz. Sem problema. Eu ia comentar, Fábio, uma coisa só para o pessoal, porque, claro, às vezes a pessoa ou já escreveu um artigo ou não escreveu, tá aqui porque, né, quer fazer um post, algo diferente, ou uma apresentação, PowerPoint, para alguma coisa assim. Mas eu estava pensando que tem duas opções, né? A gente tem que pensar no artigo em si. Então, eu vou fazer uma figura, algo específico para o meu artigo, principalmente pelo Graphical Abstract, que é um resumo ilustrado, né? Se a gente fosse traduzir assim. Melhorou, até a tua imagem melhorou um pouquinho para mim, Fábio. É? Melhorando. E tem isso dentro do artigo, digamos assim, e tem o que é depois, né, para fora. O que tiver dentro do artigo com certeza vai melhorar a parte da review, né, dos revisores, várias questões assim. E tem também os benefícios que eu acho que a gente pode focar mais aqui também, é o depois, né? Tá, publiquei, e aí? Não fiz nada, não fiz um e-poster, não fiz uma série no Twitter, né? Se a pessoa usa o Twitter. Ou não fiz um post aqui no Instagram, não fiz um carrossel com os principais resultados, não fiz nada. Daí ninguém vai saber, porque quem é que vai parar e ler aquele artigo? Só uma pessoa da área. Mas para quem tu quer falar, né? Às vezes tem muito isso. Se a gente ficar só nessa bolha, assim, pessoal da academia e tal, entre os acadêmicos, eu estou nesse grupo de pesquisa, o Fábio vai ler meu artigo, a Vivi vai ler, todo mundo vai ler aqui. Mas quem eu queria que lesse, que é o fazendeiro, que é não sei quem, nem soube que eu existi, porque não falei, né? Então, eu acho que essa parte, talvez os benefícios tu possa comentar, porque né, vocês trabalham com isso, assim, comentar os tipos de benefícios que, digamos assim, ilustrar a ciência ou ilustrar, né, um pôster, fazer um pôster utilizando esses conceitos, assim, e o design te ajudaria, ou quais os benefícios que tu vê? As vantagens são grandes. A pandemia, por exemplo, ela tentou, de uma certa forma, aproximar, tentou não, ela trouxe a possibilidade das pessoas se aproximarem com a ciência. Porque fica muito difícil você brigar por algo, valorizar algo que você não entende, que você não compreende. Então, esse ponto que você tocou é importantíssimo, a gente pegar o nosso material e tirar da comunidade científica. Porque senão fica muito restrito mesmo, muito. Eu só vou ler artigos sobre um tema específico em inglês, então a gente fica cada vez mais fechado. E até para a criatividade, cientificamente, isso não é muito saudável, né? É interessante que a gente experimente, visualize vários tipos de pesquisa, auxilia muito no nosso processo também. Exato. Então, a gente tem a vantagem de você ter a sua pesquisa difundida de uma forma mais ampla, né, para toda a sociedade, e na sua maioria é quem acaba fazendo esses investimentos, né? Quem está, às vezes, financiando a pesquisa, né? Muito dinheiro público É. vem da... Muito dinheiro da pesquisa é dinheiro público, investimento privado é muito pequeno aqui no Brasil. Desculpa. E você também já, imagina, cria uma cultura na sociedade onde as pessoas valorizam aquela pesquisa, aquela ciência. Essa é uma grande vantagem. Isso quando a gente fala em divulgação científica e tal. Eu lembro que a gente fez um post logo no comecinho da pandemia sobre a importância da segunda dose na vacinação. E aí a gente tem esse pensamento de colocar materiais de utilidade pública para as pessoas. Então, entrou nesse viés e nós, inclusive, fizemos tráfego pago. Ou seja, a gente pagou para o Facebook Pagou para o mostrar pessoal para mais saber. pessoas saber por que era importante, né? E aí, por que eu lembrei desse assunto? Porque teve um grupo, a gente divulgou em espanhol e inglês também, e em espanhol a gente divulgou aqui na América Latina. Teve um grupo da Argentina anti-vacina. E, nossa, eles pegaram e começaram a falar que era fake news. Fizeram assim, porque quando a pessoa não quer acreditar em alguma coisa, ela vai pegar e rabiscar e adulterar as informações. Então, assim, claro que tudo indicava que ser um grupo muito extremista mesmo. Muito, muito extremista. Mas muitas pessoas, às vezes, ficavam
falando, nossa, eu não sabia que era por isso, que era importante e tudo mais, então eu vou me vacinar. Então, chegar nas redes sociais, no público, isso é muito É importante, importante. uma grande vantagem. A outra vantagem é destacar no seu próprio meio, né? Porque quantos artigos não são publicados por dia? Uma quantidade imensa. Eu tenho anotado Ou até aqui. mesmo... Eu anotei. O último Você dado que eu tem? tinha era Olha, 7.000 por dia. fantástico. 7.000 Uau, no 7 mundo. mil. Nossa, é uma E tem uma quantidade. outra pesquisa também, já vou aproveitar e falar, senão depois eu esqueço, que os artigos promovidos no Twitter, esses pesquisadores foram especificamente no Twitter, né? Os artigos promovidos no Twitter, com o Graphical Abstract, que foi mandado para a revista, né? Eles tinham 170% a mais de visualizações lá no journal, na revista. Então o Caramba. pessoal estava no Twitter e ia lá e visualizava mais, 170% a mais. Então, para quem pesquisa e publica, é um monte. Nossa, é muito É, significativo. E as redes sociais, elas já usam isso a favor delas já tem algum tempo, né? Nós, é, cientistas, que ainda não claro, a gente perdeu utilizamos tempo. muito. É, exato. E uma publicação com mais imagens do que texto, elas têm, eu não lembro agora o valor exato, mas assim, uma quantidade absurda de vezes mais que ela é curtida, comentada. E futuramente Então, até citada, né, Fábio? Porque mais pessoas têm a possibilidade de citar. Então tem gente que, né, o pessoal tá aqui que é da academia, sabe o quanto é importante ter outras pessoas referenciando o teu trabalho, né? Então é muito importante mesmo. Agora eu vi que entrou uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O João. Boa noite, gente. Queria saber quais as informações devo priorizar ao fazer um gráfico. João, num gráfico geral, assim, para um post ou um gráfico de um artigo teu? Só comenta artigo, não, que daí a gente já responde. Mas, Fábio, pode, se quiser, falando no geral. Oi, Márcia. ah, Vai falar. no geral, daí tirando essa dúvida do João, Aham. uma outra vantagem é assim, quando a gente vai para uma apresentação de pôster num congresso, que agora aos poucos vai voltar, né? É aquele mar de pôster e aí você não consegue saber onde você vai focar. Tem pôster que você olha e que dá vontade de você chorar, porque você só vê tudo escrito ali. E aí É você fala, quase o meu Deus, artigo, é quase ou o abstract inteiro, ou o resumo inteiro, ou o artigo inteiro, né? Dá vontade de chorar. a pessoa ela pensa que o pôster é uma versão ampliada do abstract. Então, é muito complicado isso. Então, É. você não consegue se destacar. Dos 7 mil artigos durante o dia, É. então, a grande vantagem é você se destacar nesse meio, que você consegue com essas citações. Porque antigamente, a gente tinha uma cobrança para publicar. Tem que publicar, publicar, publicar. Aí logo em seguida, não, tudo bem, você publicou várias, mas o quanto disso foi absorvido, utilizado para fazer para construir um conhecimento científico mesmo. E Claro, aí entraram as citações. Mas só vai citar quem entender. exato. E outra coisa também que é interessante, eu vi que nos Estados Unidos há um incentivo muito grande para ter ilustrações científicas no envio da proposta. Então, antes de Uhum, solicitar o grant, você isso manda o aí. projeto com um resumo ilustrado, porque facilita muito para quem vai avaliar, identificar pontos fracos ou fortes ali, né? É, E oferecer aquele auxílio para desenvolver a pesquisa. Que aqui no Brasil ainda está ainda bem precoce isso. Geralmente as pessoas estão se conscientizando que ilustrações são importantes para publicar o artigo, mas ainda não passaram ainda para a fase de que o pré também é muito importante. é. O E também, revisor. e também a animação, né? A gente tem o vídeo também. Então a gente está falando aqui Uhum. dessa parte de questão visual. A gente sabe até, se o pessoal depois quiser assistir, tinha uma competição assim lá na Austrália, porque lá eles são muito fortes nisso, na parte do visual. Então tinha a comunicação da parte tipo slide, né, que tinha um tipo de competição, tinha uma outra que era específica de uma animação de 1 minuto
Então, assim, eu participei de várias coisas lá justamente porque tem esse incentivo. Inclusive, Fábio, a universidade, eles pagam, no caso, né? Eles pagam uma empresa que é, digamos assim, presta um serviço muito parecido, né? Que é a Animator Science, presta um serviço parecido com o de vocês. Eles pagam digamos assim, quase no salário do professor. Ah, tu tem esse projeto aqui, então faz um vídeo aqui. Já te pago esse quase que extra para já contratar uma empresa assim, né, como vocês, porque sabem que a divulgação vai ser muito melhor. A universidade já vê esse e já incentiva. Então é bem legal. Os alunos recebem Nossa, também os workshops, é aquele workshop que eu te falei, né, que eu fiz com eles lá e tal. Os alunos têm isso, assim, gratuito, né, muitos workshops. E também os professores, a parte acadêmica, assim, os grandões, assim, vão fazer às vezes um projeto, alguma coisa, já inclui um vídeo, uma animação ou um graphical abstract para o artigo. Bem legal. caramba. E é muito inovador isso, né? Porque ainda tem muitas pessoas que pensam que um artigo científico coeso, coerente, confiável é o que tem. Só texto, e quando tem alguma ilustração, é ali tons de cinza e nada mais. É. Mas isso o pessoal mais antigo. Eu vejo que os novos professores e pesquisadores que estão chegando já se atentaram para isso, até porque nesse mar de artigos você tem que descobrir estratégias para destacar. Então é Claro, super interessante a faculdade já desde o início, né? já Olhar para incentivar. isso, Uhum, incentivar, uhum. fantástico mesmo. Veio mais um comentário aqui. Não sabia dessa de fazer ilustração na sua proposta de pesquisa e também nunca pensei nisso. Ó, quem comentou? A bioluminescentes. É, sim. Tem, o pessoal coloca na proposta já, né? E Fábio, uma pergunta, agora a gente quase que já respondeu, mas como era uma pergunta que apareceu na minha caixinha, como se destacar em meio a tantos artigos, tanta publicação? A gente já comentou aqui, né? Várias maneiras. Uhum. Atentar, prestar atenção nessa imagem, todos os princípios, né, que a gente comentou, fazer com que realmente a pessoa não poluir, né, não colocar muitas mensagens, pensar numa mensagem. E o que tu quer passar? Isso, exatamente. Você destacou esses pontos importantes. Eu vejo que você fala sobre isso também nos seus vídeos, né? Acompanhei seus stories. E tentar partir do princípio que o menos é mais. Eu sei que é um super clichê, É, mas isso ajuda muito a você conseguir fazer um fluxo visual importante. E esse fluxo visual também tendo uma lógica. Aí você já inclui ali um conceito de começo, meio, fim, para que a pessoa consiga acompanhar esse raciocínio. Então, você conseguiu colocar as informações em destaque mais importantes, deixou um espaço negativo para a pessoa respirar um pouquinho na hora que ela vê uhum, aquela informação. Utilizou cores interessantes, por exemplo, cor é, amarelo é uma cor complicadíssima no fundo branco. uhum, Some, se for letra ainda, é complicadíssimo. Então, exato. alguns pontos assim que você consegue olhar e compreender aquela imagem. Uma dica é mostrar para alguém. Uhum, Conclui o seu gráfico abstract. Às vezes a gente faz as coisas meio ali na correria, mas tenta sempre se programar para isso antes, e mostra para alguém que é da área, ou para quem não é da área, mas tem leigo, isso. Que uma seria uma pessoa potencial para entender, que né? tem um visual, É, vai compreender se é. for um artigo científico, né? Agora, se não for, se for para um post numa rede social, aí você pode, alguém que nunca ouviu falar na sua pesquisa e fala assim, dá uma olhadinha para mim. O que você Uhum, entendeu aqui, né? exato. E você também ficar atento ao tempo que ela está levando para analisar aquilo. Porque quanto mais tempo ela demorar para analisar, é um sinal que ela está se esforçando muito para traduzir, então o Uhum. fluxo de informações pode não estar tão Não claro está tão assim claro. quanto você imaginou. Exatamente. Deixa eu ver aqui se o. Às vezes a gente não tem espaço para colocar ilustração na proposta de pesquisa, né? Mas fica bacana, hein? Gostei. É, às vezes não tem espaço, mas é justamente o que a gente estava comentando, né, Gurias, que é Uhum.
talvez uma coisa nova, assim, uma inovação que não... Bom, então, só para a gente voltar ali, a questão do que era importante colocar no gráfico, uma das coisas, a gente já falou algumas, mas uma das coisas que eu acho desse menos é mais, né? Não encher o gráfico de alguma coisa, é ver justamente o que tu quer, o que tu vai querer destacar naquele gráfico. Digamos que tu tem uma tabela, né, que vai virar um gráfico, e o importante ali naquele gráfico final é um tipo, né? Vamos supor que tu tem ali o experimento, tu tem o controle, mas tu quer mostrar o teu resultado. Pode deixar um mais acinzentado ou um de uma cor realmente que não vai dar destaque e destaca aquele que tu quer que a pessoa corra o olho para aquele, naquela barra ou naquele valor. Então tu pode usar negrito, que nem o Fábio falou, outra cor, né? A gente pode fazer esses contrastes, mas colocando menos, porque às vezes a gente quer colocar tudo que acha importante e não tem o resultado, né, tão bom. Isso. E você desfocando informações não tão importantes, você guia o olho para a pessoa para aquilo, para aquela mensagem, para É. aquela informação que vai ser mais importante ali e aquela mensagem que ela vai levar. Eu lembro que um dos seus vídeos você comenta, né? Aquela informação que ela vai levar para casa dela. É, Ela isso vai aí. guardar aquilo. Porque se você fala um monte de coisa, a Ela pessoa não não vai guarda lembrar. Agora nada. você fala assim, ó, o mais importante é isso. Isso aí. Ela vai. Ela leva aquilo E ali. aí Exato. Eu não sei se o vai. pessoal viu, exatamente. Eu não sei se o pessoal viu, mas esses dias mesmo tinha um artigo muito bom que era sobre carne de laboratório, né? Que foi também, entrou na minha pesquisa lá na Austrália. E o professor Sérgio, que ele tem até um site que é Falando de Carne, e ele falou desse artigo e eu achei muito bom o artigo, tinham resultados ótimos. Daí eu lendo, terminando de ler o artigo, pensei, o que eu posso destacar aqui? O que mais me chamou a atenção? Isso é uma dica também. Daí, lendo aquele artigo, uma coisa que me chamou muito a atenção foi 71% das pessoas não pagariam a mais pela carne de laboratório, algo assim. Então, eu peguei, rascunhei, foi literalmente uma frase. Tantas pessoas não pagariam por carne. Daí eu pensei, eu vou fazer isso, né? Vou fazer um post. Ia falar desse assunto nos stories, mas daí resolvi fazer um post. Perguntei pro professor, professor, vou te enviar, dá ok, né? Se tu gostou, não gostou. Então eu fiz o post, eu botei ali do lado um tubo de, não, Becker? Um Não, Erlenmeyer. Acho que eu vi Erlenmeyer, essa Erlenmeyer, ilustração. aham. Eu Com a vi. vaquinha Bem dentro, legal. daí coloquei assim aquele 71 que eu queria que o olho fosse para aquele 71% e escrevi do lado o que era aquele 71% e lá bem pequenininho embaixo a fonte. Por quê? A pessoa talvez chamou atenção aquele post, ela pode querer ir lá ler o artigo, mas quer em inglês, né? Então já tem essa questão, ver o título ali em inglês, muita gente nem ia ler. Mas uma mensagem do artigo, pelo menos eu passei, sabe? A gente Uhum. conseguiu passar para talvez a pessoa, olha só, estudo assim no Brasil, que interessante, vou ver mais, vou falar com o professor, algo. Então, é legal assim, essa divulgação até nem só para o teu trabalho, né? Talvez o pessoal aqui, não tem pesquisa agora, não estou fazendo... Talvez de algo, de um assunto que te interesse para ti também fazer conexões, ter esse feedback, né, das pessoas. Então, acho uma sugestão, assim. Esse exemplo que você deu é um exemplo fantástico, porque assim, quando a gente entra no Instagram ou no TikTok, em uma rede social, Facebook, a gente é metralhado de informações. Veja isso, compre isso, É, lembre isso, tudo mais. Então, quando você pegou essa informação e destacou, deu um destaque que ela merecia e tudo mais para despertar o interesse da pessoa, você atingiu o seu objetivo por completo. E aí a pessoa, como você disse, se ela quiser mais informações, ela vai em busca uhum. mais. E a questão é que quem usa isso para o lado do mal sabe disso e faz isso muito bem, né? E aí entram as famosas fake news. A pessoa tem uma imagem bonita, ela destaca o que é mais importante, muitas vezes é acompanhado por um ar sensacionalista, por algo mais assim para chamar a atenção, e as pessoas vão e E acham que compartilham é uma verdade, porque tá informação. bonito. Para te ver como passa essa credencial, né? Uhum. É verdade. É verdade.
O pessoal não tem mais dúvidas? Se tiverem dúvida, coloquem aqui no balãozinho da pergunta aqui embaixo, que daí a gente vê mais fácil. Porque realmente o comentário passa rápido aqui, a gente não enxerga. Ah, mas que legal. E, Fábio, comenta pro pessoal, assim, a gente falou aqui de algumas coisas, mas talvez a pessoa não tenha tempo, não queira saber aprender do zero, algo assim, ou tá lá nas pesquisas e não tem o tempo necessário, talvez, para se empenhar e fazer isso, né? Um graphical abstract, ou um pôster, ou uma ilustração para o artigo, né? Que a gente estava falando. Qual é o trabalho, qual é o serviço da SciVisual? Como vocês ajudam o pessoal nessa área? Legal. A gente trabalha tanto na parte de auxiliar a pessoa a fazer a sua ilustração científica, porque às vezes o cliente pesquisador, né, ele chega com aquele caminhão de informações e fala assim, eu quero que tudo isso fique em tal produto, numa ilustração. A gente fala assim, olha, a gente pode até colocar tudo isso, mas a informação não vai ser aproveitada, você vai perder a oportunidade de destacar um ponto que é o diferencial do seu artigo. Então, a gente oferece esse serviço onde a gente constrói aquele storytelling, aquelas informações científicas e passa para ele o porquê que a gente está fazendo essas alterações. E também a gente também compartilha algumas dicas nas redes sociais sobre design científico, porque às vezes são pessoas que gostam de aprender. E aqui em português é muito difícil encontrar conteúdo como esse. Então você compartilha esse conteúdo. Tem também a Sandra Bonilha, que compartilha também as informações. A Clara Heinrich, não sei nem se eu pronunciei corretamente, mas ela também tem um curso, Ciência Visual et al. Muito bom esse Você nome. consegue... Eu adorei. Eu também achei fantástico. O et al. E algo que a gente nunca esquece, né? Porque o et al. A gente está desde a iniciação científica ali. Então... É muito bom. Eu vou escrever aqui no comentário o pessoal ver. Porque a gente fala, às vezes o pessoal não vê. Ciência Visual et al. Et al, o pessoal da parte acadêmica conhece, mas quando a gente escreve um artigo que tem mais de um... É o curso da Clara, esse aqui. Tem mais autores, esse et al fica sempre na citação, né? Então é algo bem legal. Muito bom. É bem bacana. Tem muita gente. Você também tem. Obrigada, Fá. Obrigada. Tem esse conteúdo, acho que é super bacana. Por enquanto, em português é muito difícil você encontrar, mas como se tem nesses exemplos, a gente quantidade de conteúdo está crescendo. A gente está numa parceria também com a Your Science para fazer tem as meninas. Que legal! Coisa boa. E um livro também depois nessa área de design científico. Eu vou fazer assim. A ideia é... desculpa, pode falar. Pode falar. Não, eu só ia comentar que o pessoal que o Fábio tá citando, para facilitar, quando eu salvar a live, gente, eu vou colocar os links ali, os arrobas de todo mundo que ele citou, para vocês saberem quem é a Your Science, quem é a Clara, né? A Clara trabalha aqui de Porto Alegre, trabalha com o Fábio na Mind, né? Então, a gente vai conectar o pessoal. Isso que a gente está falando, né? Como que a gente consegue mais pessoas falando desse assunto e melhorar a nossa rede, Boa. Eu acho que a gente ganha como cientista, como pessoas também, porque a gente começa a difundir mais a ciência, e isso é importantíssimo. A gente tem informações belíssimas, mas que às vezes não ficam nem engavetadas, né? Ficam perdidas na nuvem em algum site, esperando uma combinação perfeita Eu lembro que até surgiu, eu vi uma tirinha da pessoa falando assim, era uma tirinha ilustrada, quadrinho. Falava assim, eu cansei de fake news, eu vou buscar informação na fonte. Aí ele abre o computador e fala assim, nossa, tudo em inglês. Na fonte. Boa. Tudo em inglês, não tem uma figura, e é um inglês, e assim, muitas vezes não basta você saber inglês. Você tem que saber e os termos técnicos. Vocabulário. Isso aí. Então... Agora vem um comentário muito bom aqui, Fábio. As meninas
Somos homólogas. Olha aí a oportunidade de vocês criarem esse material em português, hein, gente? Boa! Uhum. Bom, o e-book do Fábio, né? Vocês estão falando com a Your Science, vai ser parecido, mas eu acho. Conhece. E até comentei contigo, né, Fábio, que como o pessoal talvez aqui não estava me seguindo, não me conhece, mas tanto o meu irmão quanto o meu namorado são designers. E ambos, é quase que eu aprendo por osmose, né? Muita coisa, porque eu ouço tanto falar isso a vida inteira e anos. Então, tem muita coisa que às vezes a gente sabe, isso aqui, tá legal, não tá? Tu tenta uma coisa e eles vão, tipo assim, eles vão, né, dando algumas indicações e tu vai aprendendo. Mas realmente começar do zero, tem que ter uma coisa ou em português, ou fácil, como tudo que a gente está falando aqui, de fácil acesso, que tu entenda claramente, ou direto ao ponto. Eu quero fazer um graphical abstract, ou eu quero fazer um post, não sei o que, para tal formato, né? Para o LinkedIn é diferente, talvez para o pessoal que quer fazer um post para o Twitter, que vai ser, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, realmente é uma área bem ampla, bem, bem legal. E o que mais comentaram aqui? Se valorizamos uma mensagem, precisamos caprichar em como ela pode ser percebida visualmente. É o nosso principal sentido, afinal. Exatamente. É. Uhum, Foi perfeito. isso. É muito, muito bom, Lucas. E é isso realmente, né, dando um exemplo que a gente estava falando, como tu pode condensar, de repente, num infográfico. Isso foi o que aconteceu comigo com aquele livro Sacred Cow, que eu sempre mostro aqui e falo, e também traduzir os infográficos. Porque era uma mensagem, assim, estava condensado ali de uma forma tão boa, e infelizmente só em inglês, e no livro ainda em preto e branco, tem esse detalhe. Então, mesmo que a pessoa tivesse o livro, ela tinha que ou ficar olhando, né, no site da autora, enfim. Então eu traduzi, falei com eles, né, para traduzir e o designer deles mandou tudo para mim, assim, tudo, né, a fonte aberta, tudo bem certinho, para fazer exatamente ser fidedigno ao projeto que ele, né, criou. E a gente só fez a tradução, assim, eu fiz a tradução para o pessoal aqui, para a mensagem que eu queria, que eu estava estudando nesse assunto, para o pessoal do Brasil também ter acesso. Então é bem isso, assim. Se a gente tem essa vontade, assim, as imagens, nossa, ajudam muito. Nossa, Infográfico, o que ajuda for. muito. E, como eu falei, a gente vem ainda com essa herança científica de só texto e tudo mais, né? Aos poucos isso vem mudando, a gente não tem muitos conceitos de design. Mas tem um livro que eu super recomendo, que é Design para quem não é Uhum, designer. Não sei se você conhece conheço. esse livro. Ele é fantástico, porque ele te dá várias dicas bem visuais e práticas como começar a introduzir mesmo esses conceitos de design no seu trabalho. E faz Exato. toda a diferença, sabe? Eu, ao longo dessa minha trajetória, sempre recebi elogios na parte de design, mas não porque eu fazia trabalhos excepcionais, mas é porque ninguém fazia. Isso Então, aí. assim, você é uma oportunidade muito boa também para você conseguir se destacar e conseguir realmente trabalhar nessa área mesmo, Uhum, porque as pessoas elas não têm um olhar tão bem lapidado sobre isso. Então, tudo que você fizer agora, principalmente nesse começo, com certeza vai ter um destaque. E essa rede, né, que a gente vai se formando, compartilhando uhum. informações, é importantíssimo para estruturar o design científico aqui no Brasil. E o nosso design é muito bem visto Já tô com uma pelo ideia, mundo. Fábio. Vou anotar aqui, senão eu vou esquecer. Então, É isso verdade. aí. É Os verdade. designers brasileiros, eles são muito bem reconhecidos no Bah, mundo, né, os brasileiros. só E, que não tem e essa aí, união ainda, né? Do pessoal aqui artístico. Esses dias eu perguntei aqui, fiquei curiosa, quem que aqui é da área? Ilustrador, designer e tal. Algumas pessoas responderam que sim, que estavam aqui, né, no meu perfil. E daí essa união, né? Como que a gente vai fazer essa união da ciência e do design? e é uma É. área que eu vi que vai crescer
muito também por conta do metaverso, né? Que está sendo discutido recentemente, e com a internet mais rápida, com os computadores mais acelerados, a gente vai se teletransportar para um O metaverso metaverso. e, Aham. e esse metaverso vai precisar ser construído graficamente, digitalmente. E nós, cientistas, precisamos reproduzir essas informações de forma fidedigna, né? Porque às vezes a gente encontra até mesmo em livros informações que foram desenhadas de forma errada, é um cromossomo Uhum. que não está real, não está Sim, próximo ao que realmente deveria ser. Então tem sim, muita área para isso também. exato. É, não, eu acho que é uma área muito, muito fértil. Deixa eu ver aqui, entrou uma pergunta. Eu fico perdido falando e aí eu esqueço. Queridos, o pessoal da Flinders Co. é uma empresa lá da Austrália. Só Oh, mandaram uns legal. coraçõezinhos. São muito queridos. É o pessoal que produz Bacana. carne de forma orgânica, sustentável lá na Austrália. Ah, Bem legal, bem bacana. legal. Mas é verdade, né? Isso assim a gente fala às vezes das barreiras, mas eu acho que a gente vai quebrando aos poucos. Vocês aqui, né? Vocês, a Your Science, né? Aos pouquinhos a gente tem startups, a Mind, que estão, né, entrando nesse campo e vão aos pouquinhos mostrando para o pessoal o quanto é importante. E até para uma apresentação, né, Fábio? A gente pensa assim, ai, tá falando aqui para o pessoal da ciência. Não, mas você tá numa empresa, você tem que fazer uma apresentação. De tu pensar o teu slide. Isso que a gente falou de hierarquia da informação, das cores, né? É tudo. Tu pode se destacar na tua empresa, no teu dia a dia, porque uma apresentação ficou muito boa. Exatamente. O começo, o meio e fim também. E às vezes É, você está nas apresentações e fala, meu Deus, para onde que está indo? A linha de raciocínio vai se perdendo, né? é, E cada vez mais a gente é disputar, a nossa atenção é disputada o dia todo. Então, se você entra numa apresentação que ela não tem um rumo certo, que são só informações sendo depositadas ali, você se desinteressa. Aí, no caso, se você está apresentando para alguém que precisava entender aquela mensagem, essa comunicação não já dá. ficou perdida. É Eu verdade. sempre comentava assim com os alunos que assim as informações elas estão muito fáceis para a gente hoje em dia. Na minha época, né, eu tenho 34 anos, eu ia para fazer trabalho na escola, na biblioteca, lá na cidade Uhum. interior. Ia Aham. lá, pegava o livro, aí ia lá, lia sobre o tema, folclore, Saci Pererê, aí lia tudo e tudo mais. Hoje em Aham. Eu ia dia, pra La Russa. você... Aham. Eu me lembro. Barça, essas... Ai, meu Deus. É assim, e hoje em dia não. As informações, elas estão muito acessíveis. Então a gente está na era da informação, mas a gente precisa ter inteligência para acessar essa informação. Então, Exato. para quem gosta de colocar muito conteúdo, muita informação, é só lembrar. Como você falou, se a pessoa quiser saber mais, o link Tem está ali, aqui. claro. Ela não precisa ir lá na biblioteca municipal Uhum. da cidade e tal. Não, ela Claro. consegue do celular dela acessar. É. Então Isso que a você gente nem. desperta o interesse. Exato, isso que a gente nem tá entrando aqui, né, Fábio, na questão da experiência do usuário, porque tem gente, por exemplo, que tem um site ou algo e daí tá tudo complicado. Tu não vê sentido, como tu disse, início, meio e fim, né? A gente não consegue, ficar meio perdido. Isso também estressa e tira a pessoa do ar, né? Aquela informação ela nem não vai buscar. Ela ficou tão dispersa ali tentando se achar que acabou não. Deixa eu ver o que a Glair comentou. Nas minhas aulas, eu sempre desenhei muito no quadro com canetão e os alunos amavam e entendiam melhor. Sempre foi um diferencial. É, muito legal. Isso é bacana. Tem muitos alunos, eu vi até um estudo mostrando que alunos que têm contato com conteúdo visual têm uma curva de aprendizagem muito maior do que somente texto ou só ouvindo o que o professor fala e tudo mais. Uhum. Mas é importante também, para comentar rapidinho que o nosso tempo está acabando, tem pessoas que têm uma maior Ah, mas facilidade. não para o meu. O meu continua, pode Ah, não falar. para? Não.
Não sei por quê, mas pode continuar. É especial. E acontece que, assim, algumas pessoas naturalmente são mais visuais. Então, eu Uhum. me assumo visual. Eu gosto muito de ver, eu gosto muito de rabiscar. Se eu escuto alguma coisa, eu não guardo tão bem do que se eu Uhum. ver, né? Mas tem algumas pessoas que são... Então, são três grupos. As Sim. visuais, as auditivas, né? E as sinestésicas. São as pessoas que aprendem muito tateando, gesticulando. Então, a pessoa ela vai entender muito melhor a estrutura do DNA se você der uma maquete Uma para ela maquete para ela e ela ver. Uhum. ir montando. Então, Aham. e cada um tem esse perfil, tudo bem. A gente vai se adequando e tal. Mas o ponto que eu destaco é que, assim, a maioria das pessoas são visuais. Elas se interessam mais, o visual chama muito a atenção. Então, se você tiver uma imagem científica bonita, que entra tanto a parte visual quanto o conceito Uhum. sólido, é um sucesso garantido. E Exato. acontece o oposto também. Às vezes a Coisa pessoa muito tem ruim. uma imagem lindíssima, mas Ah, sim. cientificamente não, não se sustenta. Sim. Não se sustenta e se for um artigo científico, ainda consegue haver um filtro nessa informação. Mas se não for, fica muito complicado mesmo. Porque a imagem é muito bonita, ela pode te enganar Te ali. enganar. É verdade. Veio mais um comentário aqui da bioluminescentes. Na minha entrevista de seleção para o mestrado, os avaliadores falaram muito bem dos meus slides. Acho que isso ajudou na aprovação também. Acho que sim, com certeza, Sim. né? Assim, sem dúvida. Algo assim já te prepara. Ah, vai saber apresentar bem. Se tiver algum estágio docente, alguma coisa, vai, né, ter uma apresentação boa, os alunos vão gostar. Tem muito disso. Eu acho que eu assisti, Fábio, uma live tua que tu falou do Prezi. Daquele, acho que deu algumas Ah, dicas, né, que o pessoal, acho que foi com a Vivi, uhum. acho que foi numa live. E daí eu lembro que na minha iniciação científica, quando eu estava fazendo meu TCC, eu fazia iniciação científica e o meu professor adorava o Prezi. E um dia eu fui, e o Prezi é legal, assim, né, dependendo do que tu quer. Uhum. Só que a gente estudava redes de cooperação. Então, o tema dele, né, ele é, assim, uma pessoa que estuda muito redes de cooperação entre empresas, entre pessoas, enfim. E essas redes, imagina, cada nó, né, cada ponto da rede é uma bolinha e a rede são os links, né, o nó mais os links. Então no Prezi ficava muito legal. E eu aprendi o Prezi, fiz uma apresentação um dia para ele e ele, meu Deus, não, ele falava para todo mundo depois que tinha que usar o Prezi, mas assim, deu muito certo porque era o tema dele, tinha tudo a ver, né? Então, assim, casou aquilo assim muito bem. Às vezes o Prezi tu fica, acho que tu falou isso, parece que tu tá numa montanha-russa, tu não aguenta mais, É, se né? não for bem utilizado, dá uma labirintite. O pessoal depois, se não conhece, pesquisa em Prezi, alguma coisa assim, vocês vão ver como é que Uhum. é. Não é PowerPoint, é bem diferente, é bem, É outro nível. é Mas outro eu vi uma nível. apresentação uma vez que assim foi muito boa mesmo. Era assim, era uma apresentação pelo Congresso Brasileiro de Mutagênese e a pessoa estava falando sobre mutações em, causadas por radiação solar. Uhum, Então, tinha uma ilustração que no macro era muito linda, que uhum. era escrito tipo mutação, tinha um sol, e aí tinham homenzinhos e pessoinhas, né, de forma geral, arrumando, tipo, que era a parte de reparo Ah, também. E o zoom era todo dentro da desse ilustração macro. grande, boa. Ficou muito legal, porque assim, Uhum. dava um zoom, mas aí eram Saía. uns zooms curtos, saía, e você Uhum. entendia o porquê que ele estava naquela letra, ou porquê que ele estava. Teve uma hora que ele foi para que representava o sol. Aí tudo fazia sentido. Mas É, é que eu já vi claro. algumas que ficavam assim, Ah, não, girava não. e... Eu também já vi umas.
Que dava um enjoo. Deixa eu ver se veio mais alguma pergunta aqui. A Aglair, eu acho que a Aglair tinha comentado um dia pra mim, a gente pode comentar aqui e também responder, a questão das parcerias, assim, como a gente consegue, porque ela, não vou contar o projeto dela, mas ela tem um projeto e tem uma questão de achar pessoas que tenham estéticas ou que vai talvez fazer uma ilustração para ela que seja alguém que ela vai gostar, né, daquela ilustração, ou uma parceria, assim, como achar essas pessoas. Eu lembrei da Your Science também, Uhum. né? Acho que tu conhece mais a Thay, tu poderia comentar o que que é Your Science? Qual é o serviço da Your Science? A, a Your Science, ela reúne, né? Ela liga pessoas que procuram ilustrações com ilustradores. E por que isso é tão fantástico? Porque, por exemplo, a gente da SciVisual trabalha numa linha mais 2D, a gente está iniciando 3D, mas a gente não sabe nada de aquarela, nem de grafite e nem de um monte de outras coisas, né? Uhum. E já a Your Science tem um contato, né? Eles têm, Tipo um catálogo, fugiu a posso palavra agora, dizer. isso, Tipo um um catálogo de catálogo. ilustradores, de artistas. Isso, Uhum. perfeito. E aí eles apresentam, eles recebem a proposta e direcionam essa proposta para aquele ilustrador que melhor for atingir o objetivo do cliente. Então, Isso aí. isso é muito fantástico. As meninas, né, a Tayane, a Ana, a Gabi, que estão na frente da Your Science, elas têm toda essa plataforma que conecta essas pessoas e isso é muito bom, porque Claro. é muito difícil, às vezes, você focar não, é muito difícil você saber de tudo, né? Na verdade, Achar. quase É impossível também. impossível, a gente não vai saber. Exato. O que eu falei é uma pena até que meu irmão não entrou aqui. Eu mandei mensagem para ele, mas ele não nem mora aqui, ele mora no Equador. E eu falei para ele: assiste que eu vou falar em ti". Mas é exatamente isso. Quando a Glair me comentou isso, eu disse: "Olha, tu veio perguntar e deu certo essa tua pergunta, porque o meu irmão, por exemplo, é professor de aquarela. Ele é designer, né? Olha. Ilustrador, faz aquarelas lindíssimas, não é porque é meu irmão, mas é verdade. E eu mandei o perfil dele até para ela, meu Deus, porque é justamente isso. Achar essa pessoa, talvez tu não queira nada de aquarela, ou tu nem sabe, como é que é aquarela mesmo, mas esse catálogo, digamos assim, ou entrar com o pessoal da Your Science, saber, né, eles te direcionarem para a pessoa, para o ilustrador que vai fazer a ilustração mais, né, mais coerente, ou que tu goste. E também, além disso, né, falar, que nem o Fábio fomentou, falar com as pessoas, assim, comentar: olha, tô fazendo um projeto, não conhece alguém, né? Porque às vezes a gente, que nem eu, assim, pelos contatos pela rede do meu irmão, pela rede do Lucas, a gente conhece muita gente. Então, só de falar, às vezes, queria um estilo assim, já vem na cabeça aquela pessoa, né? Isso ajuda muito. Inclusive, depois compartilha o perfil do seu irmão. Vou sim. Viu, Fiquei Bu? Tu curioso. tinha que estar aqui. Eu Eu vou acho a sim. aquarela fantástico, fantástico. Mas, assim, é um plano mais distante, mas só por hobby que eu vou fazer. Mas eu acho lindíssimo mesmo. É, E, é igual na lindo. Your Size, como a gente estava comentando, tem ilustradores que são da área de entomologia, da botânica. Então, vai ser Isso. muito mais fácil, muito mais prático para que uma pessoa dessa área realize uma ilustração do que, por exemplo, eu que sou da área de genética. Então, assim, claro que a gente, Talvez tu como não vai cientista, vai conseguir saber um conseguir termo técnico ou um desenho não vai ser tão natural, né, pra ti. tão natural, às vezes você não vai Isso. enxergar daquela visão. Então, Uhum. é interessante também mais ilustradores de diferentes áreas, porque você consegue selecionar, né, a pessoa ali para te ajudar, para fazer essa ilustração da melhor Claro. forma possível. Eu lembro que tem alguns casos que eu já vi em bancos de imagens, uma imagem sobre, por exemplo, um cromossomo. Mas aí você vai olhar e fala assim, nossa, mas isso aqui está errado. Então, às vezes, pode Imagina. ter É. acontecido um deslize, né? E na área científica, como tudo segue revisão de pares e tal, tem que ser bem certinho. Eu botei aqui, Mas, ó. Eu botei o perfil dele, mas a Glair é, disse: Lívia, compartilha depois todos esses.
na legenda, né, que eu disse que eu vou fazer, Aglaire, pode deixar. Eu vou colocar tanto o pessoal que a gente comentou aqui antes no início da live, a Your Science, tanto, inclusive os ilustradores, o pessoal que está assistindo depois pode entrar, né, em contato, porque se não me engano elas têm todo o Brasil, né, Fábio? Tem pessoas do Brasil Isso todo. É. tem, e também é tudo remoto. É, Consegue ter uma reunião, é super, super simples para fazer. e te dá um orçamento, É, né? Assim, o contato ali é uma coisa que é mais uhum, simples, tu já tem uma ideia do orçamento, que às vezes, tá fazendo a pesquisa, ou tá fazendo alguma coisa, um livro, alguma coisa que é uma ilustração para um livro, tá meio que tem um orçamento X e tu já contatando ali uhum. a plataforma, tu tens, né? Uma Isso, boa. e para livro mesmo, você comentou que às vezes são ilustrações mais artísticas, Uhum. então uma aquarela, É, essas artes mais, eu ia falar artes mais artísticas, mas essas abordagens mais sim, livres assim se encaixam super bem. Nossa, claro. são fantásticas. E aí se torna uma imagem bonita, né? Porque você tem, É, além da beleza, todos os seus conceitos de arte, e aí você vê também toda aquela parte científica por trás daquela imagem. É muito bacana, muito satisfatório ver é. trabalhos assim. É verdade, é verdade. Sempre quando eu vejo qualquer coisa, assim, às vezes até um post, o que me chama atenção, né? Porque também eu sou bem, assim, visual. Às vezes eu tô passando, assim, no feed, tem um post e tal. Quando chega algum que tem algum desenho, algo assim, que tu vê que é uma coisa bem feita, que tem algo por trás, às vezes é de uma empresa, mas tem, assim, um floral, algo, né, estampa, enfim, a gente vê algo, já te chama atenção, né? Imagina num artigo, que a gente está falando aqui, como tu vai se destacar. Isso é uma ótima, num livro, né? A gente ter, eu acho que vocês colocam, acho que já publicaram, se não me engano, Fábio, um post de vocês que tem um rapaz assim com um livro, né? Que tem uma ilustração muito linda assim no livro dele. Se não me engano, é um post de Ah, vocês, sim, né? Bem, isso. bem Foi, legal. foi para uma tese aquela Uma ilustração. tese. Que Uma legal. tese. É. Foi bem bacana que o orientador dele contratou a gente para fazer essa Oh, ilustração que era assim o carro-chefe ali da pesquisa e tal. E a uhum, gente fez, ficou muito bacana mesmo, sabe? A gente ficou uhum. super feliz. É um pesquisador que valoriza muito, já fez vários pedidos para gente, de ilustração e tal. Nossa, Sim. foi bem bacana. E a imagem chama bastante atenção, como você falou ali no feed, e a animação também. As É, animações chamam ainda mais a atenção. Então, o é uma vídeo, né? combinação. Por isso que é tão O importante a vídeo. gente fazer live. Acho que Uhum. para encerrar aqui, convidar o pessoal que é pesquisador, porque isso é uma verdade. Eu vejo assim, eu, né, que não tô assim seguindo a área acadêmica, tu também, né, não seguiu essa linha, mas a gente vê muito isso. Se a gente fala para um pesquisador, vai num congresso, numa conferência, legal. Alguns vão meio assim, né, para apresentar, já fica um pouquinho com receio. Agora, então vamos falar sobre tal assunto, vamos fazer uma live, vamos fazer não sei o quê. Já dá uma travada maior, né? Porque É. daí não vai ter Uhum. slide, daí não vai. Fica uma coisa meio. É. Mas então eu convite Fica o meio pessoal aí assim. que está assistindo, que é da área acadêmica, para treinar, assim, falar justamente como a gente está, digamos assim, começando, né? Não digo engatinhando, porque né, já tem vocês, né? A gente já está, assim, acho super bem aqui no Brasil, mas aos pouquinhos os pesquisadores também começarem a mostrar e falar mais, né, das suas pesquisas, dos seus Ah, resultados. Ai, é bacana Carla, porque. a Carla, que live essencial. Querida, obrigada. A Carla, nossa, eu amo o perfil da Carla, eu sempre acompanhando ela também. Bacana, é ótimo. O pessoal de E branding, ela vão, reuniu depois olhem. muitas pessoas, assim, muitos PhDs se uniram por conta da Carla. Isso Isso aí. é fantástico, sabe? Tá todo mundo ali disperso num canto, chorando e seguindo Não tem ali. mais conferência E, presencial, não vou mais viajar. E a Carla tá lá é, juntando. a Legal. Carla, a Agatha. Bom, não vou ficar falando dos nomes, senão corro risco de esquecer de alguém, mas é muito importante esse network. E olha que quem está falando É. isso é uma pessoa super tímida. Mas
é bem legal porque a gente vai nesses encontros, mas de uma certa forma a gente acaba inspirando alguém, sendo inspirado, igual, nossa, aprendi muito nessa live, a gente Muito. conversando, eu pensando no que iria falar. Então é muito bom mesmo. Eu agradeço o convite novamente. Imagina, Fábio. Eu te agradeço. Foi uma honra mesmo falar contigo. Que bom que eu Imagina. tô aceitando, deu tudo certo. O Léo, se estiver aí, Léo, Deu tudo certo. obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ó, a Carla disse, vamos fazer a nossa live no LinkedIn. Vamos fazer. Vamos. Né? A gente Vamos, pode no vamos. LinkedIn, a gente pode abrir, ter mais pessoas. Carla, também se quisesse entrar aqui, eu também te chamava, mas fica o convite. Ah, mas que legal. Muito bom, Fábio. Tu tem alguma mensagem final? Quer falar mais alguma coisa para o pessoal antes da gente encerrar? Olha, uma coisa que eu sempre gosto de comentar, até fica por último, mas não é porque é menos importante, é sobre criatividade. Porque eu acho que a gente está entrando numa área num mundo tão automatizado, tão mecânico, tanta programação, tanto ali no automático mesmo, que a gente às vezes corre o risco de não valorizar a nossa essência humana, que é pensar por um olhar diferente. É olhar para aquele gráfico e falar assim, nossa, mas e se ele fosse de uma outra forma? As pessoas iriam entender mais, porque isso uma máquina não consegue fazer. Exatamente. O algoritmo é perfeito para identificar quanto mais curtidas e mais comentários, melhor aquela imagem é visual, ele identifica em menos texto, mas ele não cria algo novo. Essa é uma questão muito humana e que a gente não pode perder. Então a gente É, tem como a mensagem final assim que eu gostaria de deixar é tipo, consumam materiais que tentem estimular a criatividade, olhares diferentes. Existem cursos também sobre isso. muito bom. Vai ajudar a deixar a imagem mais bonita, vai deixar você mais diferenciado e, e criatividade não é só criar do zero. Não, é você combinar ideias, Uhum. é você identificar referências, padrões e criando a sua própria referência. Essa é uma mensagem que eu acho importantíssima. A gente acabou comentando de outras coisas, ainda bem que você Excelente. destacou que eu lembrei. Ah, que bom, excelente. Ah, muito bom. Eu acho que essa questão da cooperação, né, das conexões é muito importante. Como a gente está falando aqui, né? Ah, assunto tal, lembrei de tal pessoa. Ah, não sei o quê. Né? A Carla aqui. Então é muito legal a gente ter essas conexões, assim, a gente se fortalece, né? Não adianta. O que a gente precisa, assim, hoje em dia é disso. Então, mas muito bom. Não encerrem. Tá bom. Criatividade é a arte de conectar ideias. Steve Ideias. Jobs. É Jovem. muito bom, Thaís. Com a Thaís também. Foi a primeira live dela que a gente fez. A Thaís foi a Nutri. Ah, que legal. E, Bacana. bom, a gente não falou das coquedamas da tua irmã, né, Fábio? Que tu me mandou. Ah, sim. Você Agora, chegou a dar uma olhada? sim, mais um arroba pra me botar. Vejam, gente, se vocês gostam de plantas, né? Tipo eu, vejam as coquedamas que a Aline, irmã do Fábio, faz. São lindas. Eu vou botar também na Eu legenda. tenho uma aqui, quer ver? Ó, vou até Tu tem? mostrar aqui. Ah, que linda! Essa daqui é de Comigo Ninguém Pode. Aí até criei a tagzinha para ela com as informações que Viu? tem sobre os cuidados. Tem design aqui, Excelente! Isso aí! como regar. Ah, é Ah, bem que bacana. legal! Ah, que bom, viu? Ela tá aí! Ah, ela tá online, ela tá aí. Ah, querida! Ela nem Viu, tinha visto, né? Aline? Já fizemos aqui a tua propaganda dos coquedamas, que Você são fez lindas. publi. Parabéns, parabéns. Muito linda mesmo. Ah, mas que bom, Fábio. Eu fiquei bem feliz. E vou deixar todo mundo, assim, as legendas. Se eu não lembrar de algum, tu, por favor, pode botar ali no comentário que depois eu edito, tá? Pode deixar. Então tá bom. Tá Muito, bom, muito gente. obrigado mesmo. Imagina, brigadão. Pode falar, acabei de Não, cortar. eu ia dizer, são
quase 9, 20 e tem 15 pessoas nos assistindo. Nossa, Acho que esse horário aí foi bom, Fábio. foi, esse horário. Ah, que legal. É, Obrigada, agradeço gente. Obrigado por participarem e tudo mais. E se tiver alguma dúvida, pode me escrever, tanto lá na Saivis ou no meu Instagram também. Aberto a conversar, a trocar experiência e tudo mais. E agradeço novamente a Lívia por tudo, pela gentileza, simpatia. Foi fantástico. A gente Imagina. tem que pensar nas próximas parcerias aí. Vamos mesmo. Conversando. Então tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Eu vou deixar salva a live e daí vou colocar Boa noite. o pessoal Legal. que a gente comentou, tá? Então tá. Boa noite. Vou desligar. Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.